Olá, bem-vindo à nossa série Revista da Tarde. Estamos aqui a semana toda conversando com a Manuela Lopes Toledo, mais conhecida como Manu. Ela é nutricionista e é especialista em doenças autoimunes e também especialista na questão da saúde do intestino. Então, acompanhe conosco aqui o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Manu, no primeiro episódio nós conversamos um pouquinho sobre a sua trajetória, o porquê que você escolheu este segmento, né, dentro da nutrição, você como nutricionista, e você nos contou aqui que escolheu esse segmento aí porque justamente você passou por alguns problemas de saúde, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa, uma pessoa que não tem, assim, aparentemente doença alguma, ela pode considerar isso como sinônimo de saúde? Não, pelo contrário, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela diz que ela não tem esse tipo, nenhuma doença, mas assim, por exemplo, no consultório, para ficar um pouco mais claro, né? Quando o paciente chega, eu pergunto se ele é acometido com alguma doença, né? Ou o que acontece ali durante o dia a dia dele, se ele tem diabetes, se ele tem alteração de tireoide, o paciente não tem nada. Mas a questão de um paciente chegar e falar que tem enxaqueca recorrente, isso não quer dizer que ele tem saúde, né? Não é uma doença, não é um diagnóstico, mas ele não quer dizer que é um paciente que tem saúde. Tem alguma coisa acontecendo dentro de toda a fisiologia do corpo dele, impedindo que ele tenha saúde. Porque se você tem uma dor de cabeça recorrente, como você vai ter uma alegria ou realmente viver de uma maneira saudável, né? Entendi. E você fala bastante, você comentou no nosso primeiro episódio sobre a questão da microbiota. Vamos contar aí para o pessoal o que é a microbiota. A microbiota é como se fosse uma casa, o nosso intestino, tá? Então, essa questão de microbiota, se a gente não cuida dos detalhes dessa casa, tá? Então, microbiota, uma casa. Se eu não cuido de um detalhe, se eu não prego direito um preguinho para colocar um quadro, se eu não faço uma pintura corretamente em cima daquela parte que a gente passa ali para fazer Uma restauração uma na parede? restauração, justamente. Eu tenho essa casa bagunçada, essa casa machucada. E a mesma coisa da parte da função intestinal. Então, como esse intestino, essa microbiota é como se fosse a casa ali dentro, quando eu não a cuido, eu gero processos de doenças e processos de inflamação, né? Inclusive ativando a produção não, a existência das doenças autoimunes. E acho que é interessante também trazer, para quem está nos acompanhando, alguns exemplos de doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes é quando o nosso corpo ele acaba brigando, as células acabam brigando entre si. Então, nós produzimos mais ou menos equivalente, tá? Umas 10 células novas e boas todos os dias. Quando nós temos uma doença autoimune, o nosso corpo ele briga com essas células positivas, essas células boas, tá? O que são essas doenças autoimunes? Espondilite anquilosante, diabetes, psoríase, alguma alteração de tireoide também, Sjögren, tá? Então existem várias e várias, mais de 80 tipos de doenças autoimunes. Olha só, e isso também pode ser considerado algumas doenças assim emocionais? Pode afetar também o emocional, porque nem sempre esse problema de saúde ele vai estar aparente, né? A pessoa não vai estar vendo de repente ali algum efeito dessa doença, mas pode ser emocional também. Isso, na verdade, o principal gatilho que gera doença autoimune é o emocional. Tá? Então, é esse sistema nervoso central alterado que vai gerar um processo de inflamação na microbiota intestinal, tá? Causando esse gatilho e levando essa produção ou essa existência dessas doenças autoimunes. Então, por exemplo, realmente, algumas doenças ali, elas são silenciosas. O VIH é um tipo de doença autoimune que acaba afetando a visão, tá? E às vezes esse paciente, ele é o que a gente chama de HLA-B27 positivo, que é o que mostra que ele pode ter essa uveiite e não mostra nenhum sintoma. Vai passando o tempo, ele começa ficando com a visão mais turva e aí vai ser realmente diagnosticado com esse tipo de doença autoimune, uma doença silenciosa. Assim como outras tantas, né, que podem acontecer. E bom, e quando a gente fala de doenças silenciosas, muitas vezes as pessoas nem sabem e quando vão descobrir, às vezes já está até num estágio mais avançado, infelizmente, né? Por isso, então, é importante cuidar na prevenção, né?
Com a certeza. prevenção, e aí entra a nutrição, a nutricionista. Isso mesmo. E aí é onde nós pegamos dentro do consultório os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Como eu comentei no início, às vezes uma dor de cabeça, ela pode estar sendo já o primeiro passo que o corpo está mostrando que existe processo de inflamação e que existe alguma doença autoimune também ali já dando sinais de que ela pode estar sendo ativada, né? Ou, e aí é o que acontece, se ela está dando esses sinais, fazemos exames de sangue, solicito ou peço para o médico fazer essa solicitação. Não tem nada, mas tem um sinal e sintoma. Tem alguém, um histórico na família. A gente já fica com o pezinho atrás cuidando dos alimentos que previnem que isso seja gerado, que seja o gatilho para essa geração, né, dessas doenças. Fantástico! E será que através dos alimentos dá para se evitar, através de uma boa alimentação, dá para evitar algumas dessas doenças assim de forma inteira, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, se você comer isso, você vai melhorar um pouco disso daqui. Mas será que de forma integral, através da alimentação, eu posso evitar que certas doenças aconteçam? Pode evitar. A única coisa que nós temos que ter é o seguinte: se você tem um histórico de doenças, dessas doenças autoimunes, ela tem uma prevalência de 80% dela ser gerada, tá? Então, por mais que eu cuide da minha alimentação, se eu tiver gatilhos de estresse exacerbados, né, em excesso ali, por eu já ter essa genética, pode ser que fique um pouco mais difícil essa prevenção. Agora, se eu não tenho histórico na família, tenho uma vida mais tranquila, mais calma, é um pouco difícil, né? Mas se eu tenho isso, eu consigo realmente prevenir através da minha alimentação. Que legal! Então é a questão aí de associar também, né? De ver, investigar o que pode estar acontecendo e associar também aí um estilo de vida, né, mais tranquilo. Até você riu aqui quando você falou e eu dou risada junto com você, porque assim, nós mulheres, nós fazemos muitas coisas, não é verdade? E esse programa aqui é um programa assim mais feminino, né? A gente traz muita informação para as famílias, mas é claro, a gente foca mais aí para a saúde das mulheres. E sabe, você que é mulher que está aí nos assistindo, você deve estar rindo conosco aqui, porque nós assumimos muitos papéis, não é mesmo? Nós somos mães, esposas, donas de casa, profissionais, não é mesmo? Às vezes ministras, pastoras, você que está nos acompanhando aí, empresárias, empreendedoras, então assim, às vezes a nossa vida é uma loucura, né? E a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, mas o quanto é importante a gente olhar um pouquinho pra gente com amor e com carinho, não é mesmo? Vamos nos olhar com amor e carinho, né? Pelo menos cuidar da nossa alimentação. E prevenir, é importante. Né? E prevenir. Doenças. Quanta coisa a gente pode prevenir, não é mesmo? Sim. Que delícia esse bate-papo aqui com você, Manu, maravilhosa, né? Sempre trazendo assim muita informação pra gente. Mas olha só, não termina aqui. A gente tem mais. E o que você acha? Vamos pro próximo episódio, né? Convidar as pessoas aí. Convidei o pessoal para assistir o próximo episódio. Fala aí pro pessoal. Vamos lá, gente. Vocês estão gostando dessas informações que muitas vezes a gente não para realmente para pensar na nossa saúde. Cuidamos do próximo e não cuidando de nós mesmos, né? Ou às vezes tem alguém aí próximo à sua família que está passando por algum tipo dessas doenças. Você está observando alguns sinais diferentes aí no seu corpo. Fique de olho nos próximos episódios, então, aqui com a gente para mais informações nutricionais. Isso mesmo. Acompanhe conosco o próximo episódio. Eu deixo aqui, ó, um beijo carinhoso para você e a gente se espera amanhã. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.